Olá, irmãos, paz e graça. Meu nome é Alexander. Estamos aqui para a primeira aula do pré-batismo da Igreja Batista Conecta Solimões. O assunto a qual nós iremos tratar nessa aula é sobre a certeza de salvação, um assunto de extrema importância para todo cristão, pois é a história da redenção o principal tema de toda a Bíblia e o acontecimento mais marcante nas nossas vidas. Bom, nós iremos tratar de pontos claros e objetivos, se resumindo ao todo em 7 pontos. O primeiro ponto a qual nós iremos tratar é sobre o que é pecado. Pecado é nada além mais do que errar o alvo. Esse significado vem do grego, da palavra utilizada no Novo Testamento, que é hamatia, que significa realmente isso, literalmente, errar o alvo. Mas qual alvo é esse que erramos? O alvo a qual nós erramos é a lei moral de Deus. E, consequentemente, por nós errarmos esta lei moral de Deus, não seguirmos ela, nós nos tornamos culpados diante de Deus. Outro aspecto importante para nós tratarmos hoje é sobre as consequências do pecado. Bom, todos nós sabemos que o pecado entrou no mundo a partir de quando Adão comeu o fruto. Mas quais são as consequências do pecado? Será que aquele erro se ficou só em Adão ou se estabeleceu por toda a criação chegando até nós? Nós sabemos que chegou até nós. O pecado é a maior doença de toda a humanidade, pois ele é a razão de todos os males que acontecem. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, quando Deus ele está dando a sua sentença para a serpente, para a mulher e para Adão, ele fala para Adão assim: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, a partir desse ponto nós podemos concluir que toda a criação foi afetada pelo erro de Adão, pelo seu pecado por ter comido do fruto proibido. E isso também se encontra lá em Romanos capítulo 8, no verso 20 ao 22, onde Paulo, de maneira expressa, ele fala assim: pois toda a criação geme com gemidos de dor pela situação a qual lhe foi imposta, ou seja, ela não se colocou naquela situação, ela foi colocada naquela situação. Qual situação? Debaixo do jugo do pecado, debaixo da escravidão do pecado. Dessa maneira, podemos entender que Adão ele era o nosso representante. Como isso quer dizer? Adão ele era o responsável por toda a raça humana. Quando Deus olhava para Adão, ele não via só apenas o indivíduo Adão, mas ele via toda a humanidade, não só apenas Eva, não só mas também aqueles que viriam depois dele, incluindo a nós mesmos. Bom, para nós entendermos um pouco mais de como isso acontece, isso é um exemplo que está em toda a Bíblia. Nós podemos perceber isso quando Moisés está no deserto, ele é o representante do povo perante Deus. Deus, quando ele olhava para Moisés, ele via o representante do povo, ou seja, aquele que é responsável pelo povo. Por isso que quando Moisés ele bate com o cajado na pedra, quando vemos isso lá na passagem em Êxodo, todo o povo sofre a consequência. Nós vemos isso também com os profetas, com os nossos pastores e principalmente com Cristo. Em Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 21, Paulo ele faz um paralelo entre a representação de Adão e Cristo. De um lado ele coloca Adão, aquele que pela sua desobediência da lei moral de Deus, que naquele momento era qual? Vocês não podem comer desta árvore. Tornou todos culpados diante de Deus. E do outro lado nós vemos Cristo, que pela sua obediência muitos se tornaram justos. Mas enfim, nós devemos focar principalmente no verso 19, que a gente pode compreender de maneira bastante clara que foi isso que eu acabei de citar. Bom, as consequências do pecado vão além de nós sofrermos ela. Elas passam pelo seguinte fato: todos nós pecamos. Como fala em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O destituídos, ou algumas traduções carecem da glória de Deus, simplesmente significa o quê? Estar longe da glória de Deus. Nós nos encontramos longe da presença de Deus. E não somente isso, mas a consequência maior do pecado é a morte eterna. Como Paulo ele fala em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário é algo que nós merecemos. Por exemplo, você trabalha o mês inteiro, no final do mês você recebe a quantia a qual o seu trabalho
merece receber o seu salário, seja ele mínimo, depende da quantidade. É a mesma coisa nós. Nós, pelos nossos pecados, pelos atos que nós cometemos, nós nos tornamos culpados e nós merecemos o quê? A condenação ao inferno. Além do mais, Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 3, ele nos diz que nós, por natureza, somos filhos da ira. O que isso quer dizer? Que por natureza, quando nós nascemos, nós somos merecedores do inferno. Simplesmente lembre disso lá em Salmo 51, versículo 7, quando Davi ele chega e fala assim: pois em pecado eu nasci, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então, antes mesmo de nascermos, nós já estamos debaixo do pecado. Esta é a condição do homem. Para concluirmos de maneira clara sobre esse aspecto, nós devemos saber que nem todos serão salvos. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, traz uma série de listas com pessoas que não serão salvas. Bom, nós já vimos o primeiro lado da moeda, ou seja, a natureza humana. Vimos que ela é má, ou seja, que nós somos por natureza depravados, ou seja, nós não sabemos o que é bem, nós não sabemos o que é bom. Esta é a principal consequência do pecado. Mas para entendermos o principal motivo de nós sermos merecedores do inferno, nós devemos também ver o outro lado da moeda, ou seja, a natureza de Deus, como Deus é. Bom, muitos de nós falamos que cremos nesse Deus santo e poderoso, Deus misericordioso, cheio de amor, etc, etc. Adoramos Ele em nossas orações, nossos cânticos e em diversas formas. Porém, infelizmente, poucos de nós conhecemos o seu caráter. Para nós entendermos o caráter de Deus, nós iremos partir do seu principal atributo, que é a santidade de Deus. Ela é o principal atributo de Deus pelo fato dela guiar todos os outros atributos de Deus. Não há amor de Deus sem santidade, não há fidelidade sem santidade, não há misericórdia sem santidade. Todos os atributos de Deus, tudo o que Deus faz é guiado em sua santidade. Para entendermos melhor, vamos da seguinte maneira. Deus é eternamente bom em seu caráter. Tudo o que Ele é se acha em perfeita conformidade com sua lei moral. Portanto, qualquer coisa antagônica à sua lei moral é contrária ao seu caráter, isto é, uma oposição ao próprio Deus. Para entendermos melhor isso, é da seguinte maneira: quando nós, seres humanos, infringimos a sua lei moral, descumprimos a sua lei moral, quando digo lei moral, me refiro a exemplos como os 10 mandamentos. Quando nós não cumprimos os 10 mandamentos, nós estamos ofendendo o próprio Deus. Nós não estamos apenas deixando de fazer aquilo. É uma ofensa ao próprio Deus. E por isso nós somos condenados. Pois nós estamos simplesmente tirando sarro da cara de Deus com o pecado. Deus, Ele odeia o pecado por causa da sua santidade. O pecado é contrário à natureza de Deus. Por isso, Deus, Ele se ira com o pecado. Para entendermos melhor como é o tamanho da santidade de Deus, vamos ler Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sobre um trono, e as abas das suas vestes enchiam os templos. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Bom, o que nós devemos ter como destaque aqui são a repetição da palavra santo. Santo, Santo, Santo. No hebraico, ao contrário da língua portuguesa, quando nós queremos dar destaque a uma palavra, nós repetimos ela. Por exemplo, quando Jesus fala em verdade vos digo, preste atenção, porque ali Jesus está dando uma ênfase, um foco maior na palavra verdade. Ou seja, é algo de extrema importância. Já no português, quando nós queremos dar destaque a uma palavra, nós grifamos ela, ou colocamos em negrito, sublinhamos, etc, etc. Tantos e tantos outros exemplos. Mas em toda a Escritura, a única palavra que se repete 3 vezes se encontra aqui: Santo, Santo, Santo. Ou seja, o escritor de Isaías
queria dar um foco tão grande à santidade de Deus. Mas para entendermos ainda melhor, devemos ver os versículos acima quando fala dos serafins. Fala que o quê? Que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 os pés e com 2 voavam. Por que eles cobriam os rostos e os pés? Esse é o mesmo princípio usado lá em Êxodo, quando Deus chama Moisés e fala assim: tira a sandália dos pés, porque a terra que tu pisa é santa. Ou seja, eles cobriam os rostos e cobriam os pés, porque a santidade que Deus emana, a santidade de Deus é tão grande, e se eles não cobrissem, eles seriam destruídos. Tamanha é a santidade de Deus. A Bíblia nos fala ainda mais em Abacuque 1,13, que Deus é tão puro dos olhos que ele não consegue contemplar o mal, ou seja, ele vira o rosto para o mal. Desta maneira, Deus ele não só consegue contemplar o mal, mas ele pune o mal, e esta é a nossa situação. Nós, quando Deus olha para nós, ele vê o quê? Os efeitos do pecado. Nós vivemos uma vida em pecado e, consequentemente, ele pune nós. Isto é o inferno, é o derramar da ira de Deus. Bom, para concluirmos a aula de hoje, nós vimos os efeitos do pecado, o que é pecado, se resumindo ao erro de alvo, ou seja, o descumprimento da lei moral de Deus, as consequências do pecado, ao qual nós nos tornamos culpados diante de Deus e, consequentemente, merecedores da ira de Deus, ou seja, o inferno, e a santidade de Deus, o tamanho da sua santidade e a sua ira contra o pecado. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.